Bom dia! Olá a todos, sejam bem-vindos! Exatamente, sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, um programa que o acompanha de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos projetos fantásticos e hoje não é exceção. Exatamente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio aqui na Curiacos TV. É um prazer muito grande, nós estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Mais ou menos por este horário, né, Sara? Ora bem, mais 10 da coisas, manhã. menos coisas, se dizer um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais cedo. Claro, nada disso, nós somos pontuais. 10 da manhã você pode nos sintonizar e estar connosco durante mais ou menos uma horinha, não é? Exatamente, trazemos até assim o melhor da tradição e da cultura portuguesa, bem como projetos, convidados super interessantes. Podemos dizer que aprendemos muito aqui no Manhãs da TV, Sim. não só nós, mas toda a equipa e todos os nossos telespectadores. E você já sabe que nós temos sempre programas com várias temáticas. Se você quiser saber ou quiser sugerir uma temática para nós abordarmos aqui no Manhãs da TV, pode fazê-lo, é só seguir-nos nas redes sociais e deixar o seu comentário. Exatamente, e também se tiver um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós teremos todo o gosto em recebê-lo, entrar em contato connosco através de mensagem privada de Facebook, ou mesmo através do nosso e-mail manhãsdatv@gmail.com ou pelo nosso contacto telefónico. Exatamente. E já sabe que esta entrevista vai estar disponível no YouTube dentro de umas semaninhas para você rever, partilhar com os seus amigos, colegas. Hoje o tema que nós vamos falar é um tema muito interessante, nós gostamos muito de abordar aqui, que é a solidariedade social e é com neste caso é com uma instituição que já esteve aqui uma outra vez. Já, sim, Peço bem senhora. que desta vez teremos uma outra convidada a falar connosco. Sim. Na verdade, ela está ansiosa para estar aqui connosco, que vai ser com a comunidade Vida e Paz. Exatamente, vamos estar à conversa com a diretora Renata Alves. Exato, nós vamos estar a falar acerca de situações que infelizmente se encontra na nossa realidade, aqui em Portugal, em qualquer parte do mundo, pessoas que estão sem habitação, sem abrigos, e esta instituição tem o objetivo de ajudar a retirar as pessoas das ruas e a colocar com habitação, poderem reorganizar a vida. E então, se você gosta deste tipo de programas, fique atento, daqui a bocadinho nós vamos estar à conversa com a nossa convidada. Exatamente, e sem mais demoras, nós vamos então à conversa. Maravilha, já estamos aqui de volta. Já estamos então, de volta. Estás confortável? Estou sim, senhora. Sim? Sim. Estás com saudades das nossas antigas poltronas? Também, que as nossas poltronas eram coloridas, não é? Sim, parecia Pronto. aquelas big boss chairs, né, de filmes assim, de Exato. tipo máfia ou qualquer coisa assim. Pronto. Não, Mas pronto. só que tu Não era tenho saudades amarela, nenhumas. a tua era amarela, portanto não dava Pois para é. levar a sério. Mas pronto, em todo caso estas também não são más. Sim, mas pronto, tiraram uma cadeira amarela, mas deram-me girassóis, que és melhor. Olha, isso é verdade, tens aqui uns belos girassóis. Toma lá. E também temos aqui uma bela convidada que está aqui connosco, né? A Renata Alves. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. Quero aproveitar a mandar abraços, cumprimentos para o pessoal lá de casa, quem estiver a assistir. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir e também agradecer o convite que nos foi dirigido à comunidade Vida e Paz. Maravilha. A instituição Comunidade Vida e Paz já existe à volta de 20 e poucos anos, não é? Há mais. Há mais? Portanto, vai fazer agora em abril 33 anos. Boa. Ok. E Certíssimo. que a Renata já está nesta instituição, já ajuda, já colabora nesta instituição já há 22 anos mais ou menos, é isso? Sim, perto de 22 anos. Eu entrei em 2000 para a comunidade Vida e Paz, mais concretamente para a resposta de comunidade terapêutica que temos em Fátima. Conte-nos um bocadinho, para quem está a assistir pela primeira vez, a história da comunidade Vida e Paz, como é que ela surgiu, qual é a vossa missão, os vossos valores. Muito bem. Portanto, há cerca de 33 anos, praticamente, uma religiosa, a Irmã Maria Gonçalves, que é fundadora da instituição, acompanhada por um grupo de voluntários, também pessoas ligadas ao movimento religioso, começaram a perceber que havia muitas pessoas na cidade, em Lisboa, nos bancos de jardim, e que era fundamental poderem fazer algo para as retirar dessa situação. E, portanto, foi o que começou por acontecer. A Irmã Maria Gonçalves, juntamente com esse grupo, começaram por ir ao encontro das pessoas, perceber o que as levava a estar nessa situação e a perceber que tipo de ajuda é que poderiam prestar às pessoas em situação de sem-abrigo. E assim foi. Começaram num autocarro da Carris, que foi cedido para depois poder servir quase como
um espaço de atendimento em que recebiam as pessoas, escutavam-nas, prestavam na altura alguns serviços, nomeadamente de roupa, portanto distribuíam roupa e também alguns géneros alimentares, até que perceberam que de facto havia grandes necessidades e que seria importante criar respostas que pudessem ir ao encontro das necessidades que as pessoas apresentavam. Muitas das pessoas apresentavam problemáticas aditivas, ou seja, problemas relacionados com o alcoolismo e com a toxicodependência, e por isso depois foram sendo criadas as diferentes respostas que estão, portanto, a maior parte situadas na zona em Lisboa, mas também em Sobral de Montagraço, Venda do Pinheiro e Fátima, e a mais distante, Leiria. Ok. Portanto, e assim foram criando essas respostas com vista a ir ao encontro das necessidades e das problemáticas das pessoas. Muito bem. E como é que, no caso, a Renata conheceu esta instituição? Eu sou formada em Psicologia Clínica e na altura em que eu estudei em Lisboa e quando fiz o meu estágio sempre tive interesse na área da toxicodependência. Sempre tive interesse em ajudar populações mais vulneráveis. Portanto, e comecei por fazer o estágio académico nessa área, na prevenção primária das toxicodependências, e portanto, eu sou natural da Marinha Grande, a minha zona de residência ali na área de Fátima, percebi que existia ali uma resposta, uma comunidade terapêutica, então fui ao encontro da comunidade e propor-me para exercer funções como psicóloga nessa estrutura, e assim foi o meu contacto e até hoje fiquei na comunidade Vida e Paz. Teve-nos a dizer em off, não é verdade, que eu perguntei-lhe se vocês têm muitos técnicos que, se não me engano, acompanham mais de 500 pessoas que estão em situações delicadas. E perguntei se você já tinha estado no terreno e você disse que sim, que normalmente quem entra para esta instituição passa por todas as fases, não é? E para conhecer também melhor, como é que foi para si essa experiência? Sim, existe o cuidado da instituição de ter um programa de acolhimento para todos os profissionais e voluntários. Esse programa contém um plano de formação e faz parte do plano de formação o contacto na rua com as pessoas em situação de sem-abrigo, bem como também qualquer profissional ter a oportunidade de conhecer todas as respostas, porque a comunidade Vida e Paz, portanto, tem uma ação integrada que vai desde a prevenção, a reabilitação e até à reinserção, e por isso... Pode continuar, peço desculpa. E por isso é determinante que quem vai colaborar com a instituição, seja profissionalmente, seja em regime de voluntariado, que procure perceber, que contacte com a realidade, que perceba para quem é que a comunidade surgiu e qual é de facto a nossa missão. A nossa missão é ir ao encontro e acolher as pessoas em situação de sem-abrigo e poder ajudar a devolver-lhes a dignidade e a reconstruírem um projeto de vida diferente. Portanto, é determinante que todos possam ter. Eu tive a oportunidade de passar não só pela intervenção, porque estive na rua, fui inserida nas equipas voluntárias de rua para tomar esse contacto, mas também acabei por contactar com a reabilitação, porque tive quase durante 20 anos ligada à reabilitação na comunidade terapêutica, e isso também me permitiu perceber, portanto, desde o início em que a pessoa chega até a nós, ou que nós vamos ao encontro dela, toda a sua fragilidade e depois toda a sua evolução até ser reinserida na sociedade. Vocês também sabem de muitas histórias, não é? Conhecem a realidade, muitas vezes o motivo porque as pessoas estão sem abrigo, não é? Como é que é gerir essas emoções ao longo destes anos todos? É um grande desafio. Confesso que no início eu levava para casa as histórias de vida. Mas tive que começar também a trabalhar essas emoções em mim e perceber que de facto há histórias que merecem o nosso respeito, um respeito brutal, porque eu digo que podia ser eu a estar no lugar daquela pessoa, e é determinante percebermos que
o apoio todo que podemos prestar com o objetivo de capacitar as pessoas, de as empoderar até conseguirem estar na sociedade e fazer toda uma vida digna, isto é um desafio enorme. E de facto as emoções enquanto técnicos são muitas, porque muitas das vezes também nos revemos até em alguns processos das próprias pessoas, mas com a ajuda de todos, não é? Com a ajuda da equipa, com a ajuda da supervisão externa que os técnicos têm, conseguimos ir gerindo essas emoções, que também permitem depois um crescimento. Portanto, nós vamos crescendo muito enquanto pessoas, ao nível do desenvolvimento pessoal e enquanto profissionais. Portanto, a Comunidade de Vida e Paz não é só uma entidade que acolhe os profissionais que gostam desta área e que se identificam com a área de trabalhar com pessoas e pessoas em situação de vulnerabilidade, mas é sobretudo a possibilidade de um crescimento. A comunidade permite um grande crescimento a todos os seus profissionais e seus voluntários. Como é que chegam às pessoas? Vocês têm alguma parceria? Por exemplo, nós sabemos de instituições que às vezes têm parcerias, por exemplo, com a GNR para conhecer alguns casos, para poderem chegar mais diretamente às pessoas, para saberem. Como é que é no vosso caso? Como é que vocês conseguem saber ou ir ao encontro daquelas pessoas? Se calhar importa perceber um bocadinho a dinâmica e a estrutura das respostas. Portanto, a Comunidade de Vida e Paz tem a intervenção de primeira linha. A intervenção de primeira linha integra tudo o que são respostas que vão ao encontro das pessoas numa primeira fase em que estão numa situação de sem-abrigo ou numa situação de grande vulnerabilidade e aí procuram perceber quais as necessidades e ajudá-las. E depois temos a segunda linha, que muitas das vezes não é conhecida, que é a questão da recuperação e da reabilitação. E temos, vá lá, a última, que é a questão da reinserção. Começando pela primeira linha, nós temos equipas voluntárias de rua que todos os dias se dirigem a vários pontos na cidade de Lisboa e também na Amadora para estabelecer o contacto com as pessoas. Distribuem uma ceia, mas a ceia acaba por ser o mote para chegar ao contacto com as pessoas e para conseguirem estabelecer uma relação de confiança. E a partir daí poderem não só começar a conhecer a pessoa, mas também dar-lhe a conhecer a possibilidade de saírem da rua e dar a conhecer as formas, no fundo dar a conhecer as respostas da instituição. Estas equipas voluntárias de rua, portanto, que todos os dias, mesmo todos os dias, ao longo do ano, vão à rua, são compostas por entre 4 a 5 pessoas por equipa, são 4 todas as noites. Nós tivemos que reduzir o número de pessoas em função da pandemia, e estas pessoas tocam cerca de 100 pontos. Portanto, cada equipa, portanto, tem uma rota diferente. É sempre à noite? É sempre à noite. Okay. Estas equipas voluntárias de rua vão sempre à noite. E depois tem uma plataforma digital onde vão registando todos os acontecimentos, vão introduzindo as pessoas novas que estão na rua, portanto, vão colocando toda a informação importante e necessária para que, no dia seguinte, não só as novas equipas que vão nessa noite tenham acesso à informação e possa haver aqui uma continuidade de tudo daquilo que é a intervenção com as mesmas, mas também as equipas técnicas de rua poderem, de facto, receber essa mesma informação e ir ao encontro das pessoas. Nós temos, para além das equipas voluntárias, depois temos uma equipa técnica que é composta por profissionais, no âmbito de um acordo, de um contrato estabelecido com a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem um plano municipal para a intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo e o que faz é abrir concursos e tem várias equipas a atuar, portanto, na cidade, e cada equipa técnica é constituída por 3 profissionais e um par. Também tem equipas mais ligadas a equipas da área da saúde, e essas equipas têm uma área de atuação, portanto nós tocamos desde a Alta de Lisboa até ali ao Martim Muniz, sensivelmente, Okay. E, portanto, essas pessoas que estão na situação de sem-abrigo nessa área são acompanhadas pela nossa equipa técnica, que, portanto, faz todo o trabalho no sentido de receber as sinalizações
que as outras equipas voluntárias mencionaram e registaram na plataforma, ou Se também, é uma forma de chegar uma pessoa e olha, sei que já teve um colega meu, já falou exatamente, consigo. ou as outras equipas que atuam na cidade, em Lisboa, também poderem encaminhar e dizer, olha, na vossa área de atuação identificámos aqui uma pessoa que está com estas necessidades. E nós procuramos ir ao encontro e procuramos depois perceber a situação que ele levou a estar na rua e o que é que temos para lhe oferecer e depois podemos, dependendo da problemática que a pessoa apresenta, imaginando que está há relativamente pouco tempo na rua, nós podemos encaminhá-la para os nossos apartamentos partilhados de primeira linha, Ok. ou para uma unidade integrativa que foi criada no ano passado, em julho, para acolhermos, é um centro de emergência, vá lá, acolher pessoas em situação de sem-abrigo. Temos capacidade para acolher 40 pessoas, homens, mulheres, casais, e com a possibilidade de virem acompanhados dos seus animais, Ok. e podem ficar ali a pernoitar. Para além de poderem ficar a pernoitar, têm acesso a uma série de serviços e têm um técnico que vai acompanhá-los e que vai depois perceber o que é que poderá fazer para que a pessoa deixe de estar na situação de sem-abrigo e voltar a reinserir-se. E aí poderão então, consoante os casos, passar para a segunda linha ou a terceira. Exatamente. Consoante, então os casos. A primeira é sempre... A primeira é esta, portanto, é constituída pelas equipas voluntárias, pelas equipas técnicas de Bom rua. conhecer a pessoa, a situação, tem essa opção de retirá-la para dormitório, por assim dizer, Sim, não é? poderão ser encaminhadas não só para a nossa unidade, mas também para o quartel de Santa Bárbara, que foi recentemente criado também um centro de acolhimento, Espetacular. que tem capacidade para mais de 130, penso que 130 pessoas. Quer a nossa unidade, quer estes centros surgiram depois da pandemia. Portanto, como sabem, durante a pandemia em Lisboa foram criados alguns espaços para acolher as pessoas em situação de sem-abrigo. Sim. E depois tiveram que ser desmantelados porque as instalações eram necessárias, porque algumas delas eram pavilhões de escola e foram criadas estas possibilidades. Portanto, esta unidade que nós temos foi um concurso que a comunidade também concorreu, que a Câmara Municipal lançou e que temos a possibilidade de, ao longo de um ano, e possivelmente podermos depois renovar esse protocolo, essa parceria, de dar continuidade a esta unidade que está situada na Quinta do Lavrado. Sim. Mas as vossas estratégias são muito boas, são espetaculares. Não falei ainda que, para além desta unidade, nós temos centros que são os chamados Espaço Aberto ao Diálogo. Temos um em Chelas e temos na Amadora, que são espaços que acolhem as pessoas, não acolhem no sentido de poderem ficar ali alojadas, não. Portanto, é um acolhimento ao longo do dia, diurno, portanto, e que permitem também não só prestar alguns serviços como refeições, banho, as pessoas poderem fazer a sua higiene, também poderem ter atividades dinamizadas por uma equipa técnica, nomeadamente de preparações às vezes do currículo ou consoante, como disse há pouco, a necessidade da pessoa, poder aí ser percebido o seu diagnóstico e a partir daí serem tratados todos os processos, por exemplo, para a segunda linha, para encaminhar a pessoa para a comunidade terapêutica ou para a comunidade de inserção. Portanto, ao longo dos últimos dois e últimos anos, mas também um pouco mais, a comunidade foi alargando bastante a intervenção de primeira linha e já não nos encontramos só em Lisboa, mas estamos também na Amadora, em Loures e Odivelas, em que não temos só equipa técnica em Lisboa, mas também temos na Amadora, em Loures e Odivelas. Espetacular, E muito quais bom. são as dificuldades que as equipas mais se deparam? Muitas das vezes com questões mais processuais, burocráticas, como ser necessário pessoas que estão em situação de ilegalidade e que precisam tratar da sua documentação, situações em que as pessoas perderam qualquer contacto com a família, portanto há aqui uma série de variáveis que podem
que muitas das vezes as equipas esbarram, não é? Esbarram, às vezes até no acesso a serviços públicos com essas pessoas, mas só com um grande conjunto de esforços e também de trabalho em rede é que é possível muitas das vezes desbloquear alguns processos e algumas situações que as pessoas apresentam. Sim. Há pouco falou de uma situação em que eles também podem levar os seus animais quando estão, quando querem ir pernoitar nesses locais que vocês têm para eles. A grande parte deles faz-se acompanhar por animais, não é? Os acabam por ser uma das grandes companhias deles. Sim, muitas pessoas fazem-se acompanhar, não direi que a grande percentagem, mas são algumas pessoas e que muitas das vezes preferem ficar na rua do que serem impedidas de chegar a um centro de alojamento com o seu animal. E, portanto, por isso é que nós percebemos que também foi algo inovador para a própria instituição, Comunidade de Vida e Paz, que nós não tínhamos este tipo de resposta, em que permitíamos o acesso à pessoa com o seu animal, e falamos de cães, gatos, aves, e também criarmos condições para que esses animais sejam cuidados, sejam alimentados, sejam tratados. Estabelecemos parcerias com a Animal Life e com outras entidades para conseguirmos não só dar resposta à pessoa, mas também ao seu animal. E outro aspecto também diferenciador foi o facto de recebermos mulheres, porque nós não tratávamos, ou não tratamos ainda, as nossas comunidades terapêuticas e comunidades de inserção estão apenas destinadas a homens. Isto porquê? Porque na altura, quando foram criadas, e ainda hoje se verifica que há um maior número de pessoas em situação de sem-abrigo, homens, do que mulheres. E as mulheres que encontrávamos na rua e que encontramos e que muitas das vezes necessitam de fazer uma reabilitação ao nível das dependências, o que fazemos é encaminhar para outras entidades, portanto, que trabalham também na área das dependências. Aqui, portanto, foi bastante desafiante e inovador para a instituição, porque iríamos receber casais, homens, portanto, as mulheres, acompanhados dos animais ou não, e como nunca tínhamos trabalhado com todas estas variáveis, havia aqui o grande receio como é que vai ser. Mas felizmente tem sido um projeto que tem corrido bastante bem. Falamos também de que algumas pessoas vão e pernoitam e estão alojadas neste centro e que têm problemas de dependências, ainda fazem consumos de substâncias, seja álcool, seja outras drogas, e procuramos não excluir ninguém que esteja na situação de sem-abrigo, independentemente se tem consumos ou não associados, ou se tem patologia mental ou não associada. Okay. Procuramos depois, quando estamos com a pessoa, dar-lhe todas as condições e ajudá-la a refletir e ajudá-la a tomar a melhor decisão para a sua vida, mesmo que algumas das vezes não consigamos. E por isso é que depois temos as comunidades terapêuticas. Nós temos, como disse há pouco, uma em Fátima e uma na Venda do Pinheiro, que têm capacidade para 135 pessoas. Cada uma? Não, no total. Fátima tem 70 e na Venda do Pinheiro 65, em que as pessoas podem estar um ano a fazer reabilitação das suas adições ao álcool ou às outras drogas, mesmo que apresentem também comorbilidades associadas, nomeadamente a questão da doença mental. Portanto, podem estar entre 1 ano a 18 meses, consoante o seu diagnóstico e consoante o seu processo evolutivo. São acompanhados por uma equipa multidisciplinar, formada nas diferentes áreas, psicologia, serviço social, medicina, psiquiatria, e é-lhes permitido e é-lhes oferecido, vá lá, um conjunto de serviços com vista a que as pessoas se reabilitem e que, como disse há pouco, se empoderem, tenham um aumento na sua qualidade de vida e que depois possam ser devolvidas à sociedade e ser reinseridas com a maior dignidade possível. Nós, após estas comunidades terapêuticas, temos apartamentos de reinserção, ou seja, em que as pessoas já num estado em que já terminaram o seu tratamento, vão ser reinseridas nestes apartamentos, se for a opção da pessoa, já pressupõem que estão a trabalhar, que fazem a gestão da sua vida diária, gestão doméstica e toda a gestão,
sempre com suporte técnico, acompanhadas por um grupo de profissionais. E também temos várias respostas, vários apartamentos, desde leiria, venda do pinheiro, parede, Odivelas, portanto, são várias as estruturas, Torres Vedras, em que temos, de facto, esta possibilidade de, após a reabilitação, as pessoas poderem seguir e ter uma aproximação à sociedade de uma forma mais gradual e também mais protegida. Sim. Porque as pessoas, eles precisam perceber que têm uma situação que precisa de ser mudada, não é? Sem dúvida. E isso não é conseguido logo no primeiro contacto que vocês têm com a pessoa, não é? É uma coisa que demora, depende de cada pessoa, não é? Sim. Mas, por norma, como é que costumam fazer? Depende de cada pessoa mesmo. Há pessoas que têm consciência e que já passaram por tantas consequências que percebem que a única solução, ou o que lhes resta é mesmo a possibilidade de irem para um centro de reabilitação, uma comunidade terapêutica. Há outras que muitas das vezes vão motivadas por outras razões, porque têm receio de serem detidas, portanto, têm processos judiciais e que poderão ser cumprir pena, ter que ir cumprir pena, e assim preferem ir para uma comunidade terapêutica e perceber como é que é o funcionamento e depois terem ou não resultados positivos. Também muitas motivadas por familiares com os quais já romperam as relações, mas sabem que se não for por aí o caminho, nunca mais vão ter a possibilidade de se aproximarem dos seus familiares. Portanto, há aqui muitas razões. A motivação é muito variável, não é? E muitas das vezes alguns não vão nada motivados, e esse trabalho tem que ser feito pelos técnicos diariamente, porque assistimos a muitas situações em que as pessoas estão muito instáveis do ponto de vista emocional e às vezes, como disse, também com patologias mentais, e que facilmente se descontrolam ao nível dos impulsos e da gestão emocional e decidem ir embora e romper, e portanto é necessário todo um trabalho no sentido de conter as pessoas, de as ajudar e a perceberem que de facto voltar ao mesmo em que se encontravam quando contactaram com a comunidade, quando nós contactámos com eles, não é o caminho. Não é? Portanto, e é um grande desafio, e cada vez mais a população tem vindo a alterar o perfil. São muitas as pessoas que encontramos de facto com uma grande estruturação do ponto de vista funcional e emocional, e com patologias já bastante acentuadas ao nível da questão da saúde mental, patologias mentais, aliás, e isso depois cria também nas nossas equipas muito mais desafios, e também temos que ir adequando as próprias equipas, permitindo que sejam feitas formações, para que se consigam também adaptar aos novos perfis e às novas realidades. E de facto é um trabalho que é diário, não é? E que temos que todos estar atentos, e não só quem está no terreno, mas neste caso quem dirige a instituição e a direção e os outros órgãos sociais. Quando disse há pouco que o perfil da pessoa que está como sem-abrigo mudou, significa que a forma como a sociedade também está agora mudou, o motivo porque as pessoas muitas vezes estão, ou que vão para uma situação de sem-abrigo, mudou radicalmente também, mudou ao longo destes anos? Sim. É o reflexo também da sociedade. Nós todos somos o reflexo da sociedade. Portanto, à medida que vamos contactando com os fenómenos sociais, não é? A questão da pandemia, agora a questão da guerra na Ucrânia, portanto, tudo isto muda os contextos, muda as pessoas. Nós não somos indiferentes, não é? E obviamente que nós não podemos mesmo agora olhar para aquilo que era a nossa intervenção antes da pandemia, ou há 5, 10 anos atrás, não pode ser a mesma, não é? E isso é uma preocupação da instituição, porque de facto há grandes desafios e não existem respostas para algumas pessoas. Para ter, eu não falei há pouco que, para além das comunidades terapêuticas, temos as comunidades de inserção,
Portanto, uma na sapataria em Sobral de Montagraça tem capacidade para 65 pessoas e uma na Venda do Pinheiro que tem capacidade para 17. Estas comunidades, portanto, são destinadas às pessoas que precisam de continuar a desenvolver todas as suas competências e que ainda não têm capacidade de autonomização. Portanto, que muitas delas também com patologia mental, que é impensável, mesmo que até já tivessem feito uma reabilitação na comunidade terapêutica, não têm condições para se autonomizarem, para irem para um apartamento, para arrendarem um quarto, não. E por isso nós temos que as apoiar. Mas muitas delas, e o que estamos a assistir, é que nunca vão conseguir autonomizarem-se. Exatamente por todas as vulnerabilidades que têm, desde físicas a mentais. E não existem respostas. E esta é uma grande preocupação, portanto, da direção, porque muitas das pessoas também estão ainda numa idade ativa, não têm critérios para lares, é difícil aceder a um lar porque não têm recursos financeiros também, não é? Nada. E, portanto, há aqui duas grandes preocupações e desafios para a instituição, que é, primeiro, dar conta a quem de direito, não é? Aos órgãos, às entidades públicas, que existem este tipo de pessoas para as quais não existem resposta, e por outro lado é procurarmos de facto encontrar estas respostas, criar respostas para que possamos continuar a dar qualidade de vida às pessoas e não as deixar, porque sozinhas nunca vão conseguir. Claro. E é muito nobre porque vocês já estão há 35 anos, 33 anos, a pensar no próximo e estão sempre a pensar em novas formas de poder ajudar com mais qualidade, mais eficácia. Quando, no seu caso, você está há 22 anos, sensivelmente, na instituição, tem visto que o número de casos de pessoas que se encontram sem abrigo de há 22 anos atrás até hoje tem vindo a aumentar? Qual é a sua opinião? Nós assistimos a vários movimentos, não é? Nós antes, se calhar ajuda a utilizar aqui o antes da pandemia e o pós-pandemia. Portanto, nós antes da pandemia estávamos a distribuir cerca de 420 ceias por dia, portanto por noite. Estou a falar só em termos das pessoas que as equipas encontram na rua. E, portanto, no final de março nós duplicámos, passámos a distribuir 800 ali num espaço de 15 dias. E começámos a assistir a muitas mais pessoas na rua. E outras que, não estando na rua, estavam numa situação de grande vulnerabilidade. Portanto, tinham ficado desempregados, famílias que não tinham recursos financeiros para poder alimentar os seus filhos, porque os únicos recursos que tinham muitas vezes era para garantir a habitação. E, de facto, houve ali um aumento que contrariava aquilo que era o objetivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que era retirar todas as pessoas da rua, portanto, num espaço de anos. Isso veio alterar tudo, não é? Neste momento, e com a pandemia, foram criadas muitas alternativas para as pessoas, não só no âmbito de respostas estatais, como, portanto, integrados na Estratégia Nacional, foram permitidos a abertura de apartamentos partilhados, que nós, portanto, criámos e estamos ainda em fase de abrir 2, portanto, um em Odivelas e um em Loures. Mas também a questão de Housing First, também foi possível as entidades concorrerem a essa medida de Housing First para poderem depois atribuir casas às pessoas. Nós, Housing First, nunca concorremos sim para os apartamentos, mas isto para dizer que, de facto, estas medidas vieram aliviar, vieram diminuir o número de pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Se isso não tivesse acontecido, neste momento estaríamos a assistir a um maior número. Não sabemos o que é que vem aí, não é? Acreditamos que bons momentos não virão. De facto,
com a crise económica que está a surgir, acreditamos que mais pessoas vão estar na situação de sem-abrigo e isso preocupa-nos bastante. E mais famílias vulneráveis, não é? E é importante, isto não é só uma responsabilidade das instituições, é uma responsabilidade de todos, enquanto cidadãos, que pensarmos em o que é que podemos fazer para evitar que situações destas aconteçam, não é? Com que tipo de apoios é que vocês contam atualmente? Nós contamos, para terem uma noção, 50% das nossas receitas vem dos protocolos que temos com os municípios, das convenções com o Ministério da Saúde, no âmbito das comunidades terapêuticas, e com os protocolos com a Segurança Social, não é? 50%. O restante 50% cabe-nos, a nós, instituição, conseguir criar dinâmicas para angariar os outros 50%. E contamos com muitos benfeitores, muitas empresas, pessoas particulares que já conhecem a instituição e que nos ajudam. Se assim não fosse, nós não conseguiríamos manter a instituição. E neste momento estamos muito preocupados com a questão da sustentabilidade financeira, porque também nós começámos a ter menos donativos, não é? Em género e monetários, e isso é uma preocupação que faz com que tenhamos que repensar toda a estratégia de comunicação, toda a angariação de tudo aquilo que são os projetos de angariação de fundos, porque senão poderemos estar aqui a colocar em risco algumas das respostas que são tão importantes e tão úteis para as pessoas, e não queríamos que isso acontecesse, mas de facto estamos preocupados com o futuro claro. A curto prazo e a médio prazo. Sim, vocês até estão no momento numa campanha, não é verdade? Que a qual também, ainda bem que estão cá, porque assim também quem está lá em casa poderá conhecer e poderá participar, que é a campanha Este é o momento, não é? Sim, de quem quiser pode consignar o seu IRS a 0,5%, não é verdade? Sim. Que não tem custo nenhum para qualquer pessoa, mas pode ajudar imenso a vossa associação, que se não me engano, de 2021, que foi a consignação de IRS 2020, conseguiram angariar mais de 85... Sim, perto de 90... Sim, perto de 90 mil euros, o que ajuda imenso a podermos depois consolidar estas respostas, todas estas respostas, e a permitir, de facto, chegar até às pessoas em situação de sem-abrigo e dar-lhes a melhor qualidade de vida. Se assim não for, é muito complicado. Nós, ao longo do ano, vamos tendo sempre várias campanhas. Portanto, neste momento estamos com a campanha do IRS e cada pessoa pode, de facto, ajudar colocando no modelo 3, no quadro 11, uma cruzinha que significa, e o nome da comunidade Vida e Paz, que significa que estão a consignar os 0,5% à instituição, mas também podem continuar a ajudar a outros níveis. Nós recebemos géneros alimentares, desde o leite a todos os outros alimentos, porque estamos a falar perto de 800 pessoas que todos os dias nós apoiamos, desde as que estão na rua até as que estão nos centros, e precisamos sempre de muito apoio, e portanto qualquer tipo de géneros alimentares é bem-vindo, qualquer tipo de géneros ou donativos monetários muito bem-vindo é. Procuramos mostrar com toda a transparência onde é que colocamos e atribuímos as verbas e para quem destinamos os donativos. Portanto, convidamos todas as pessoas que queiram ajudar que o façam e que também tenham a oportunidade de perceber onde é que estão a afetar o seu donativo, a que resposta ou a que projeto. Portanto, é muito importante que continuem a ajudar. Muitas das vezes também temos campanhas de géneros de produtos de higiene para distribuirmos na rua, roupa interior também para as pessoas que estão nos centros. Tudo é necessário, tudo é bem-vindo, não é? E por isso... Vocês também aceitam voluntários, quem quisesse voluntariar e participar também com uma equipa técnica voluntária da comunidade... peço desculpa, da comunidade Vida e Paz, Vida e Paz, sim. Podem fazê-lo, certo? Sim.
Nós temos mais de 600 voluntários a colaborar connosco. A grande parte está, portanto, afeto às equipas voluntárias de rua, mas depois temos outras atividades, como preparar as ceias que são distribuídas todos os dias, à exceção do domingo, na nossa sede. Portanto, após a hora do almoço, existem equipas de pessoas que vão preparar as ceias que vão ser distribuídas à noite. Portanto, e existem outras áreas em que as pessoas, se tiverem interesse, podem, de facto, entrar em contacto connosco através da nossa sede. Portanto, no nosso site estão os nossos contactos e podem fazê-lo através do contacto telefónico ou enviando um e-mail, mostrando, de facto, a sua disponibilidade para serem voluntários. E depois, obviamente, que iremos dar resposta, falamos com a pessoa e percebemos em que área é que pode ser integrada. Para Vocês também têm algo que é o voluntariado empresarial. Como é que funciona? O voluntariado empresarial pode funcionar de várias formas, desde empresas que nos contactam para colocar os seus voluntários nestas áreas de voluntariado que temos, ou para fazerem atividades pontuais. Por exemplo, estamos a precisar de pintar edifícios no centro de Fátima, ou estamos a precisar de ajuda na parte da agricultura no centro da Venda do Pinheiro. E essas empresas podem alocar e criar um dia com os seus, com os seus colaboradores e poderem também ajudar-nos ajudar-nos também em recolhas de géneros e de outras formas. Portanto, nós também estamos disponíveis para ir às empresas, para falar um pouco sobre o nosso trabalho e também sensibilizar todos os profissionais e dar consciência destas realidades. Portanto, há aqui, de certa forma, este é o percurso, mas estamos abertos a ideias e a desafios por parte das empresas. Isso é muito bom, porque há muitas empresas que até querem ajudar, mas não sabem, né? Porque as instituições e PSS é que normalmente sabem quais são as necessidades, as carências, a questão do terreno, e então muitas das vezes as empresas procuram saber que trabalhos é que há, que respostas a certos problemas é que há, e então fazem sim uma união, na verdade, para combater esta vertência. Por outro lado, há empresas que podem ajudar-nos em várias áreas e também depois estabelecermos parcerias e colaborarem connosco, desde a questão, por exemplo, da higiene e segurança alimentar, ou da higiene e segurança no trabalho, ou da parte da legislação laboral. Portanto, qualquer tipo de empresa que esteja interessada em colaborar connosco será bem-vinda e não existirão áreas onde podem, de facto, apoiar e colaborar. Certíssimo. Também tem ali um livrinho, não é? Que está Sim, quer o livro, portanto, é um bloco de notas, bem como o nosso site. Portanto, são produtos que estão no nosso site e que as pessoas podem adquirir, e também é uma forma de ajudar. Há uma outra forma que eu não falei, mas nós temos um projeto que são os frescos com vida. São cabazes de produtos hortícolas e de legumes que são produzidos nos nossos centros, quer na sapataria, quer na Venda do Pinheiro, produzidos com o apoio dos utentes que estão a reabilitarem-se e também com utentes que já se reabilitaram e ficaram a colaborar connosco. Portanto, também temos portanto, muitos dos nossos profissionais passaram pela situação de sem-abrigo, tiveram problemas com adições e neste momento estão a colaborar connosco. Portanto, acho que isso é de facto muito bonito. É importante também assinalar aqui e pontuar esta situação. E estava a dizer, portanto, esses produtos são, todas as semanas existe um cabaz em que é apresentado no nosso site. As pessoas podem adquiri-lo através do site, fazendo encomenda ao grande e ao pequeno, ou também depois vão levantar na nossa sede, ou através mesmo dos centros que estão a produzir, ou de uma loja que existe na Venda do Pinheiro, que é o mercado do campo, que tem esses nossos cabazes e que são colocados lá para venda. Portanto, produtos fresquinhos, como se diz, e que foram criados com muito amor e colhidos também, e por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Não é? Vocês têm respostas espetaculares. Eu acho que, pelo que nós estamos aqui a conhecer, estamos a conhecer um bocadinho melhor da comunidade de Vida e Paz, em toda a estrutura e como o vosso modus operandi quando encontram uma pessoa em situações de dependência, de falta de habitação, e acho que vocês estão muito preparados, têm muita
uma boa direção sobre como fazer, como ajudar as pessoas. Fala-nos um bocadinho de exemplos positivos. Tivemos a falar um bocadinho de como realmente está a ser uma realidade complicada. As pessoas estão a passar por momentos difíceis e sobretudo agora com a guerra, os aumentos dos preços, os donativos têm baixado. Mas falem-nos um bocadinho de todo o bom trabalho que vocês têm conseguido até agora. O bom trabalho é reabilitar as pessoas, portanto, é retirar as pessoas da situação de sem-abrigo ou da situação de vulnerabilidade social e depois termos a possibilidade de ver as pessoas a trabalharem, a constituir a sua família e muitas, como disse há pouco, que acabam por estar a trabalhar connosco. Fazem parte do grupo de profissionais, que são 150, também não tive a oportunidade ainda de dizer, na instituição, mas que ficaram a trabalhar e que eles são um exemplo, também uma inspiração para as pessoas que estão ainda na fase de tomar a decisão sobre a sua mudança de vida. E isso são de facto exemplos positivos, quer nas equipas voluntárias de rua. Nós temos pessoas que já tiveram connosco a reabilitarem-se e que agora organizaram as suas vidas, quer noutras áreas do voluntariado e quer enquanto profissionais. E, portanto, acho que isso dá perfeitamente para perceber a riqueza do trabalho e o sucesso do trabalho, não é? Sim. Por outro lado, nós não podemos ignorar que nós não desistimos das pessoas e também sabemos que muitas das vezes elas são ajudadas e que acabam por tomar outra decisão e interromper, por exemplo, e voltar à rua. Mas nós continuamos lá, até que seja o timing, como nós costumamos dizer, até que seja o momento e até que a pessoa, de facto, se entregue e também se deixe ser guiada. Porque muitas das pessoas o que têm é medo da mudança, do desconhecido. E confiar, entregar as suas vidas quando na verdade passaram por tanto sofrimento e que muitas vezes não tiveram ninguém em quem confiar. Ou que gostariam que, sobretudo, os seus familiares confiassem e os ajudassem, e esses não tiveram lá, porque falamos de muitas pessoas que vêm de famílias disfuncionais e destruturadas, e, portanto, é determinante, não é? É importantíssimo tudo aquilo que podemos fazer e depois ter por um lado, as pessoas que não é o momento, mas daqui, quem sabe, a uns meses pode ser o momento, e os outros que encontraram um momento e que são a inspiração. Sim, é isso também, eu acredito que deve ser uma grande fonte de motivação, quando vem alguém que consegue se reinserir novamente na sociedade, seguir a sua vida. Com certeza não é fácil, porque os seres humanos não são máquinas, não é verdade? Com certeza. E até conseguir ajudar a recuperar emocionalmente, fisicamente, socialmente. Em todas as dimensões. Exatamente. Mas quando conseguem é trabalho cumprido. Há um evento que acaba por ser também muito inspirador para nós profissionais e que eu costumo dizer que é onde nós recarregamos também as nossas energias que é um evento que fazemos uma vez por ano, no final do ano, em que convidamos as pessoas que estão bem, estão reintegradas a vir até nós e comemoramos a reabilitação das pessoas. E é tão bonito ver pessoas que já trazem filhos ou que já recuperaram as relações com as mães e com outros familiares, as esposas, e é de facto é inspirador, e nessa altura é que percebemos que vale a pena. Vale a pena todo o trabalho árduo, todas as noites exaustivas, porque lá está, tem equipas que estão a noite a percorrer 100 pontos e todo o esforço, toda a dedicação. Vale a pena. Sim, e mesmo os momentos de frustração e de impotência, não é? Que todos os profissionais e voluntários passam e que não podemos descurar, mas eu costumo dizer, se fizermos a diferença todos os dias na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Sim. Já valeu a pena. Certíssimo. E está como diretora já há alguns anos? Eu estou como diretora-geral há cerca de 2 anos, sensivelmente. Portanto, assumi as funções em fevereiro, antes da pandemia, e depois recebi as boas-vindas da pandemia nestas funções, sim. E como é que tem sido para si ao longo destes 2 anos? Muitos desafios, porque efetivamente tivemos a necessidade de reestruturar a instituição. Aí está,
ajustá-la à realidade, com uma pandemia, proteger todos os profissionais, todos os voluntários, continuar. Nós não deixámos de ir à rua um único dia. Nós recebíamos cartazes das pessoas que estavam na rua a dizerem não nos abandonem, porque muitas das instituições que também vão à rua todos os dias e que distribuem refeições e têm outro tipo de intervenção, não tiveram condições e recursos para continuar a fazê-lo. E nós fomos das poucas que conseguimos manter toda a intervenção, desde a primeira linha até à reinserção, protegendo, criando dinâmicas diferentes, encontrando recursos para podermos, readaptando espaços físicos para garantir a saúde e a segurança de todos e continuarmos a fazer o nosso trabalho que naquela altura ainda era mais necessário, não é? Sim. Como o cargo de diretora-geral, provavelmente já não terá o tempo que teria, por exemplo, para fazer a segunda fase, que é de reabilitação, né? Tem saudades disso? Tem saudades de estar com as pessoas, de ir para... Eu vou muitas vezes às respostas, não é? Porque eu gosto de estar com os profissionais e com os utentes. E gosto muito de regressar a Fátima, de cumprimentar todos os profissionais que estão e também os utentes, que alguns já não conheço, porque, portanto, são novos, não é? Mas a questão da intervenção fica sempre, não é? E a preocupação em podermos estabelecer um plano mais ajustado à pessoa e ajudá-la, para mim está sempre presente, não é? A questão de readaptar-nos, irmos nós, não é a pessoa que se tem que adaptar ao nosso modelo, somos nós. E isso continua a ser muito estimulante e não perco esse horizonte, apesar de agora abranjo todas, desde a primeira à terceira linha, não é? Daqui a 5, 10 anos, onde é que gostaria de ver, ou em que ponto é que gostaria de ver a comunidade a Vida e Paz a atuar, ou o que é que gostaria de ver de novo ou diferente na comunidade? Isso é uma boa questão, que estamos mesmo nessa fase, que nós estamos a definir plano estratégico para 4 anos, onde queríamos consolidar as respostas de primeira linha, criar mais respostas de reinserção, e criar as tais respostas que falei há pouco para aquelas duas tipologias de população que chegam ao final e não têm, seja a questão da doença mental, seja as outras pessoas que não se vão poder autonomizar. Queria podermos ajustar uma das respostas, quem sabe, para também de tratamento, portanto, para recebermos mulheres. Portanto, desafios não faltarão. Portanto, obviamente que o ideal era que não existissem pessoas em situação a necessitar de nós. Claro. Esse era o grande desafio. Mas se continuarem a existir, como prevemos que isso aconteça, nós queremos lá estar e termos as respostas mais adequadas às necessidades das pessoas e reforçando sempre as potencialidades que cada pessoa tem, que têm muitas. Sim. E, portanto, para estarem atentos a todas as novidades e a todos os vossos trabalhos, têm que vos acompanhar nas redes sociais e no vosso site, não é? Exatamente. Pode dizer novamente? Sim, portanto, www.cvidaepaz.pt e também através do Facebook e do Instagram e deixo também o contacto telefónico da nossa sede, 218460165. Exatamente. E podem aproveitar e, após o programa, irem pesquisar mais como realmente funciona essa situação do donativo, em que eles estão a realizar uma campanha até julho, se eu não me engano, até julho. A campanha em que você pode, através do seu IRS, doar 0,5%, em que não irá custar nada assim, mas irá fazer toda a diferença em organizações e instituições como estas que ajudam a vida do próximo. Temos que agradecer à Renata. Obrigada, Renata, por ter estado. Foi um prazer. Gostamos muito da vossa instituição, do trabalho que vocês fazem e muitos parabéns por tudo que vocês fazem, toda a ajuda que dão. Muito obrigada, até breve. Obrigada. Até breve, até uma próxima. E tivemos um programa espetacular. Sim, para quem gosta de, né, assim, de saber de causas novas. E de ajudar o próximo, não é? Nós sabemos que podemos ajudar, temos sempre forma de conseguir ajudar o próximo e isso deve estar sempre no nosso coração a cada dia. E nós gostamos muito de o ter aí desse lado e queremos que você nos continue a acompanhar nos nossos próximos programas, não é verdade? É verdade. Já sabe que também esta entrevista estará disponível no YouTube para você rever e partilhar, ok? De resto, nós vamos nos despedir. Aqui a Curiacos TV tem muitos mais programas para si ao longo do dia. Fique connosco, você não se irá arrepender. Agora nos despedimos. Ora bem. E até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Continuação um dia excelente. Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.